Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa conversa hoje gira em torno de uma pergunta bem importante. O que de fato está em jogo quando a gente fala de gamificação na educação? Vamos juntos desvendar como esses elementos que vêm dos games estão começando a desenhar o futuro da aprendizagem. Para a gente começar, é preciso entender o cenário. Nós estamos falando de uma geração que já cresceu com a tecnologia sendo, assim, quase uma extensão do próprio corpo. E olha, isso não é um mero detalhe, viu? É a base de toda a discussão. E é exatamente essa realidade que acaba criando um desafio gigantesco para a educação mais tradicional, um modelo que muitas vezes pena para conseguir prender a atenção desses novos alunos. A verdade é que muitos estudantes chegam na faculdade, no ensino superior, com o costume de aprender de forma muito passiva. E o resultado disso? Bom, o resultado é um buraco enorme de motivação e de engajamento que precisa, de alguma forma, ser preenchido. Então, a pergunta é: como é que a gente fecha essa lacuna? Existe uma estratégia bem poderosa surgindo, mas antes de mais nada, a gente precisa esclarecer um erro de interpretação que é super comum. Certo, vamos lá. Gamificação, gente, não é sobre colocar todo mundo para jogar videogame na sala de aula. De jeito nenhum. A ideia é pegar emprestado aquilo que faz os jogos serem tão cativantes e usar isso em outros lugares. E aqui está o pulo do gato para entender a diferença. A chave da questão está nos elementos e não no jogo completo. Pensa assim: num jogo, a diversão é o destino final. Na gamificação, a diversão é o veículo para chegar num destino maior, o aprendizado. Tá bom, se não é para usar o jogo inteiro, que elementos tão poderosos são esses que a gente está pegando emprestado? Os especialistas costumam simplificar isso numa estrutura bem fácil de lembrar, que eles chamam de tripé da gamificação. É como pensar na estrutura, no motor e nas peças que a gente vê de um carro. Os componentes são as partes que todo mundo vê de cara. São aquelas recompensas que dá para pegar, os indicadores de progresso que mantém quem está aprendendo sempre engajado, sempre sabendo quanto já evoluiu. Agora, de todas as mecânicas que existem, tem uma que se destaca, que é o verdadeiro motor por trás do aprendizado, o feedback imediato. E isso aqui ilustra de uma forma brilhante a baita diferença do modelo tradicional de avaliação, né? Onde o feedback muitas vezes chega quando já é tarde demais. Na gamificação, o erro vira na hora, uma chance de ajustar a rota. Vamos agora sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona na prática em cenários reais de educação? No ensino superior, por exemplo, até cursos que são super práticos, como educação física, têm o desafio de ensinar conteúdos teóricos que são bem densos. Então, a gamificação entra como uma estratégia para deixar essa teoria mais interessante, conectando ela diretamente com a prática, que é o que os estudantes realmente amam fazer. Agora vamos pensar num tema mais delicado, como educação sexual. Um assunto que a gente sabe muitas vezes vem cercado de tabus, de um certo desconforto. O que os jogos fazem aqui é criar uma camada de abstração, que permite que os adolescentes explorem situações e decisões complexas de um jeito mais tranquilo, mais seguro e refletido. E durante a pandemia, os professores tiveram aquele desafio enorme de manter os alunos engajados só através de uma tela de computador. Isso mostra bem como a gamificação acabou virando uma ferramenta essencial. Ajudou os professores a diminuir a distância e a não perder aquela conexão tão importante com os alunos. Mas, ok, para além dos pontos, dos placares, qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? O que realmente está em jogo? Então chegamos ao ponto central. A gamificação é muito mais do que um truque para deixar a aula mais legal. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa, pensada para criar autonomia, para dar poder aos estudantes, para que eles assumam o controle da sua própria jornada de aprendizado. E, no fim, ao usar as mecânicas de um jogo, de uma brincadeira, talvez a gente esteja ensinando uma das habilidades mais sérias e essenciais de todas, a habilidade de aprender por conta própria. Fica aí a reflexão.